Graças a paz, graças a paz, galera dos Quírios, graças a paz, galera eu e minha casa, graças a paz, família Trono de Glória, tudo na paz. É... Devido a esse problema que está acontecendo no mundo, nós não estamos podendo fazer muita coisa, né? Inclusive, nós não estamos mais conseguindo nos reunir nos nossos encontros do Projeto Atos. E pensando nisso, eu resolvi fazer esse pequeno vídeo, esse pequeno material, para de alguma forma contribuir para que nós continuássemos na nossa busca em direção ao nosso Deus, né? Não podemos nos reunir fisicamente, mas às vezes um material como esse, em grupos de WhatsApp, como é o nosso caso aqui, pode nos ajudar bastante a mantermos a nossa busca, a mantermos o nosso foco em Deus. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo que o mundo está sendo assolado por uma grave doença, uma pandemia que está assustando a muitas pessoas, né? E tendo em vista isso que está acontecendo no mundo, eu pensei em compartilhar uma palavra com vocês, até mesmo porque antes disso tudo acontecer, o nosso pastor, o pastor Anderson Malta, pastor presidente do Ministério Trono de Glória, ele havia nos passado um material, um tema para nós trabalharmos com vocês durante esse tempo que nós iríamos nos reunir no mês de março. E dentre os assuntos, uma das lições seria nós entendermos a diferença entre os fortes e os fracos na fé, né? O livro de Romanos 14 vem tratar isso com muita profundidade sobre aqueles que são fracos e ficam julgando, deixam de fazer coisas porque a fé deles não é tão estabelecida, enquanto tem outros que fazem de tudo, né? Tudo de uma forma santa, assim, não pecando, mas conseguem discernir bem todas as coisas, né? E conseguem viver uma vida com muito mais liberdade diante de Deus. E com tudo isso que está acontecendo no mundo, tá muito propício nós falarmos sobre isso, sobre essa questão de sermos fortes e fracos, principalmente nesse tempo, né? Onde muitas pessoas no mundo inteiro, muitas nações estão amedrontadas, estão estarrecidas com o que está acontecendo, né? Muitos não sabem o que fazer, muitos não sabem o que dizer, porém a minha fé me diz que a resposta para isso só pode vir de um lugar, de Deus, né? E é exatamente por isso que cada vez mais é necessário que nós nos aproximemos de Deus, desse Deus que pode sim e vai fazer com que toda essa situação se reverta, tá? Mas eu não quero propriamente falar sobre os fortes e os fracos na fé. Por que isso, né? Porque onde eu trabalho eu tenho contato com pessoas de diferentes formas de pensamento, né? E existem algumas que são mais corajosas, vêm com uma bravata dizendo que não, mas isso não é problema, isso não é verdade, isso não vai chegar aqui, tratando a situação com um verdadeiro descaso, né? Só que nós não podemos tratar essa situação, essa pandemia, com descaso. Nós não podemos desprezar o que está acontecendo no mundo. Pessoas estão perdendo suas vidas, pessoas estão adoentadas, pessoas estão internadas por causa desse problema. Então não é uma mentira da mídia, não é algo que, segundo os meus conceitos, né, meu vão conhecimento, mas é algo real que está acontecendo no mundo, que parou o mundo, né? Mas a grande questão, e agora trazendo para o nosso campo de conversa, né, a grande questão e quando esse discurso de bravata, esse discurso de coragem, entre aspas, vem de líderes religiosos que simplesmente determinam, decidem que não vão fechar as portas das suas igrejas, porque lá é o local onde Deus vai operar milagres e a doença não vai chegar, enfim. Eu tenho visto muitos líderes que estão com esse discurso de que não vão fechar a igreja, e alguns trazem até alguns dados científicos dizendo que essa doença, esse problema que está acontecendo, essa pandemia, ela não é tão grave na questão do contágio, comparando com sarampo, comparando com a dengue, comparando com cólera e outras doenças. Só que, meu irmão, vamos entender uma coisa.
Nós não estamos lutando contra o sarampo, nós não estamos lutando contra a dengue, nós não estamos lutando contra a cólera nem outra doença a não ser essa. Porque para todas essas outras existem tratamentos e existem remédios. Agora, para esse problema que está assolando o mundo atualmente, isso, por enquanto, até que se encontre a solução, nós devemos sim seguir todos os tipos de procedimentos preventivos para que esse problema não venha nas nossas vidas, nem na vida das pessoas que nós amamos, né? Então quer dizer que esses líderes, né, que dizem que não vão fechar suas portas, quer dizer que eles são mais fortes na fé do que aqueles outros líderes ou aquelas outras pessoas que decidem fechar? Não necessariamente, né? Vamos entender algo aqui, porque é muito fácil eu fazer um discurso de confissão positiva, tá? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem daquele que estão em Cristo Jesus. Enfim, é muito fácil eu fazer esse discurso, né? Mas eu já cansei de ver pessoas também que levantaram discursos similares a esses e, além de passar vergonha pessoal, acabaram de alguma forma envergonhando ou tentando envergonhar o nome de Jesus, mas esse nome não pode ser envergonhado de nenhuma forma. Amém? Mas a questão, eu vou lembrando aqui rapidamente, por exemplo, das eleições de 2013, eu lembro que vamos levantar um clamor, uma oração e a Dilma não vai se tornar presidente. 2014 estava lá, a Dilma subindo a rampa do Planalto, virou presidente. Então esse discurso de confissão positiva é muito bom de se ouvir sim, mas não significa que a pessoa que está fazendo esse discurso, necessariamente essa pessoa seja uma pessoa forte na fé, até mesmo porque a Bíblia vem falar uma coisa muito interessante, ela vem dizer assim, olha, a oração do justo vale muito em seus efeitos. Quer dizer que naquele meio não havia nenhum justo? Provavelmente havia. Porém, existem situações e situações, porque existe aquilo que é a vontade do homem, existe aquilo que Deus já determinou, que é a vontade de Deus. Tá? Então, se é para ter fé, então vamos fazer o negócio completo. Vamos pensar assim, essa doença não é maior do que meu Deus. Então, os doentes não precisam ficar em casa, como eu vejo os líderes que dizem que não vão fechar as portas, mandando os doentes ficarem em casa. As pessoas do grupo de risco não vão ficar em casa, como eu vejo os líderes que dizem que não vão fechar as portas, orientando essas pessoas do grupo de risco não irem. Mas se é para ter fé, essa fé forte, essa fortaleza de fé, então que ele venha os doentes também. Vem o grupo de risco também, porque a Bíblia fala o seguinte, se houver doentes no meio de vós, leve aos presbíteros, que os presbíteros virão orar e impor as mãos e essas pessoas serão curadas. Então, se é para ter fé, então vamos ter uma fé consolidada verdadeiramente, não viver só no campo do discurso. Tá? Então, uma coisa interessante que nós devemos para as nossas vidas entender que ser forte na fé passa também pela maturidade na fé. Tá? Nós temos que não sermos simplesmente carnais, discernir somente aquilo que é carne. A Bíblia fala diz que os espirituais discernem todas as coisas, tanto que é da carne quanto que é do campo espiritual. Então nós não podemos ficar vivendo só de bravatas, só de discurso de confissão positiva, mas nós temos que viver uma fé madura, uma fé inteligente, uma fé que gera algo no mundo espiritual que vai trazer efeitos no nosso mundo natural. Tá? Por exemplo, Jesus fala assim, olha, que nós devemos ser mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Ok? E a forma como eu faço a leitura da Bíblia, no meu entendimento, a forma da minha fé, a Bíblia no livro de Romanos vai dizer que cada um guarda a sua fé conforme Deus a repartiu. Então a forma da minha fé de ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, me diz que esse é um tempo de nós sermos prudentes. Tá? Nós não podemos simplesmente, porque Deus está comigo, então esse mal não vai chegar sobre mim, não vai chegar sobre a minha casa. Até mesmo porque, por exemplo, no meu caso pessoal, eu não estou com medo dessa doença. Eu estou respeitando os protocolos preventivos. Mas eu não estou com medo, até mesmo porque minha família não pertence ao grupo de risco. Porém, como eu falei agora há pouco, eu trabalho e tenho contato com diversos tipos de pessoas que podem estar contagiadas ou não, a gente não sabe porque não vem uma plaquinha na testa falando quem está contagiado ou não. E aí eu tenho contato com esse vírus e aí eu posso trazer esse vírus
e levar para um parente, minha sogra, meu sogro, minha mãe, meu pai, que já são idosos, né? Ou para pessoas do meu meio social que tem algum problema de saúde crônica. Então essas pessoas fazem parte do grupo de risco. Então eu não sou parte do grupo de risco, mas eu posso ser um potencializador para disseminar esse problema para pessoas que realmente façam parte desse grupo de risco. Então nós temos que ser prudentes. Você, jovem principalmente, não entre no erro de achar que essa doença não é nada, não entra nesse discurso de que esse problema não vai chegar aqui, que nós estamos protegidos, porque nós não estamos. Né? Porque a palavra do Senhor diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós temos que vigiar sim, mas Deus também tem que guardar o local. Nós temos que ser prudentes, temos que ter prudência. O exemplo que eu trago para ilustrar isso é o que o povo viveu lá no Egito, quando o povo ainda era escravo, na última praga, a praga do espírito de morte que passaria por toda a terra do Egito, né? Havia uma instrução sobre a vida deles. Ó, vocês vão festejar dentro de suas casas e depois, ao final, vocês vão passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da sua porta. Essa era a instrução para o povo. E a instrução para as nossas vidas, nas nossas vidas nesse tempo é o quê? Que nós devemos nos resguardar, devemos ficar o máximo possível em nossos lares, evitar aglomerações, evitar contatos com muitas pessoas. Isso é ter prudência, isso é ser prudente também. Até mesmo porque, por mais que eu não faça parte do grupo de risco, mas se eu não for prudente, eu posso levar a doença para alguém que realmente faça parte e realmente venha sofrer com as consequências desse mal. Tá? E uma outra coisa interessante, o primeiro ponto, é que a Bíblia vem tratar no livro de Romanos também, no capítulo 13, o seguinte, que nós devemos nos sujeitar a todas as autoridades. Tá? Todas as autoridades constituídas, porque todas as autoridades constituídas foram constituídas por Deus, foram levantadas por Deus. E aí, as autoridades da cidade, do estado, do país, fizeram decretos que nos orientam, que em alguns casos até nos proíbem a nos aglomerarmos em locais com mais de 10 pessoas. Por isso nós não estamos tendo nossas reuniões semanais também, para que nós possamos de alguma forma contribuir para que esse mal não se alastre na nossa cidade. Não é verdade? Inclusive na nossa cidade, o policiamento, a polícia militar está fazendo rondas em busca, né, verificando se tem alguém descumprindo esses decretos, né, tanto o decreto municipal, quanto o decreto estadual, ou quanto o decreto nacional. Porque é um tempo de nós convergirmos as nossas ações numa só forma. Tá? Mas vocês lembram que agora há pouco eu falei a questão de que o povo passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas dele? Você quer exercitar sua fé? Você quer ter uma fé forte? Entenda uma coisa. Aquele sangue que os hebreus passaram na porta das suas casas naquela época lá no Egito, hoje é o sangue de Jesus na sua vida. É o sangue de Jesus na minha vida. E é esse sangue espiritual que nós devemos passar nos umbrais dos nossos lares. É esse sangue espiritual que nós devemos passar nos umbrais da nossa família. É esse sangue espiritual que nós devemos passar nos umbrais da nossa vida. Porque foi esse sangue que foi derramado na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Esse sangue que foi derramado na cruz que nos lava, nos purifica, que nos limpa de todo pecado, de todo mal. Né? Isaías vai dizer que o castigo estava sobre ele, Jesus, e que por suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53 vem falar isso. Então, se você quer ter uma fé forte, você quer ser forte na fé, então esse é o tempo não de você fazer bravata, não de eu fazer bravata, mas é um tempo de nós exercitarmos a nossa fé. Como eu falei há algum tempo atrás, a oração de um justo vale muito em seus efeitos. A maior arma que a igreja tem nesse tempo de hoje contra esse inimigo invisível é a nossa fé, é a nossa oração. É a oração daquele que tem todo o poder para reverter essa situação.
Não adianta a gente ficar menosprezando, porque da mesma forma que a gente menospreza hoje essa doença, lá na frente a gente vai estar menosprezando Satanás. E aí, se a gente der uma legalidade que for, ele entra e destrói a nossa vida, ele destrói o nosso lar, ele destrói a nossa família. Isso nós não desejamos. E uma coisa importante que nós precisamos lembrar é o seguinte: menosprezar essa doença é a mesma coisa que pular do alto do templo, né? A gente sabe, a gente conhece a história de Jesus, que quando ele foi batizado, ele foi levado ao deserto e lá passou 40 dias, 40 noites, e ao findar desses dias, o diabo foi tentá-lo. E dentre as tentações, Satanás levou Jesus até Jerusalém, colocou ele no alto do templo e falou: olha, pula daqui, porque está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu favor, e não vai permitir que você nem sequer tropece numa pedra. Ou seja, aí a gente vai nessa bravata de dizer: ah, não, eu não vou fechar a minha igreja, eu vou continuar fazendo o que eu fazia, porque essa doença não vai me alcançar, porque Deus está sobre a minha vida. Mas Jesus dá uma resposta muito interessante, que nós devemos nos lembrar sempre: não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Fazer descaso com esse problema, com esse problema é pular do alto do templo, é tentar o Senhor. Então, que nós tenhamos uma fé madura e sejamos prudentes nesse tempo, porque é um tempo de prudência, mas é um tempo de fé também, porque esse mal, Jesus já havia falado uma coisa muito interessante também. No livro de Mateus 24, ele vai dizer que nesse tempo haveriam guerras, rumores de guerras, doenças, terremotos, mas que ainda não seria o fim. Porém, o que traz alegria ao nosso coração é saber que essas coisas aconteceriam próximo do tempo em que Jesus retornaria. Jesus está voltando. E Jesus está voltando. Jesus, ele te conhece, ele te ama, quer ter um relacionamento contigo. Porque quando ele voltar, ele vai vir para te buscar, vai vir para me buscar, para juntos morarmos no local que ele já preparou para as nossas vidas. Amém? Então é um tempo de nós sermos maduros, sermos prudentes e exercitarmos a nossa fé. Todos os dias, 18 horas da tarde, 6 horas da tarde, a nossa igreja, a Igreja Ministério Trono de Glória, ela tem levantado um clamor. Os membros, mesmo não podendo se reunir, mas cada um no seu lar, cada um no seu... separa esse tempo para nós orarmos ao Deus Todo-Poderoso, que sim, esse tem poder sobre essa doença. Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Deus tem poder para me salvar, Deus tem poder para te salvar, Deus tem poder para fazer todas as coisas. Basta que nós creamos nele. Né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. É hora de exercitar essa fé. Não quer dizer que porque eu faço um discurso positivista, quer dizer que eu sou forte na fé, não. Mas a vida cristã ela é muito mais do que palavras de confissão positiva. A vida cristã ela é muito mais apenas do que palavras. Mas na verdade a vida cristã ela é caracterizada pela prática. Porque a nossa fé ela tem que estar conciliando as nossas palavras com as nossas atitudes. Então, se nós cremos nessa palavra, nós vamos entender que esse mal que está acontecendo no mundo, ele vai passar. Porque lá no Egito, o espírito da morte passou. Ele não ficou, ele passou. Esse mal que nós estamos vivendo hoje vai passar. Mas é o momento de nós não menosprezarmos essa situação. Mas é o momento de nós, com prudência, com temor, com submissão, né, sujeitando-nos a Deus, para que esse Deus possa operar um grande milagre e uma grande transformação nesse mundo. Porque pessoas estão morrendo. E a Bíblia fala que Deus ele não se agrada na morte do ímpio. Então, se nós cremos nesse Deus, se nós temos fé nesse Deus, e nós sabemos que esse Deus pode todas as coisas, inclusive operar grandes milagres na vida de muitas pessoas, então é hora de nós exercitarmos essa fé e colocar em prática com total maturidade. Amém? Eu não sei se consegui ser muito claro, mas espero que de alguma forma o Espírito Santo possa falar ao seu coração, tá? Continue nessa vigilância, não saia de casa, permaneça
em comunhão com a sua família, né? Muitas pessoas reclamavam, eu não tenho tempo para minha família, só tenho tempo para trabalhar. E a Bíblia vai falar o seguinte, que nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas. Então eu quero até dar graças a Deus até por esse problema, até por essa doença, porque permitiu que muitas pessoas se lembrassem que existe um Deus acima de nós. Permitiram que muitas pessoas pudessem levantar, restaurar os altares em seus lares, restaurar a comunhão na sua família. Esse mal, a gente não pode ficar só olhando só para o problema, só para o mal, mas muito mais do que isso. Se existe um grande problema, existe um Deus infinitamente maior do que esse problema, amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre o seu lar, que o Espírito Santo do Senhor continue falando ao seu coração, que seu coração venha queimar no desejo de buscar a Deus cada vez mais, de saber quem é esse Jesus que pode te salvar, pode me salvar, amém? Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Tchau.